Boa tarde, vamos agora para mais uma aula e agora nossa aula de História. E o assunto de hoje é expedição. Venha comigo! O Brasil foi descoberto em 1500 por Pedro Álvares Cabral. Só que Portugal, no início, ele não estava tão interessado em colonizar o Brasil. Por quê? Porque ele estava tendo muito lucro nas Índias. Nós sabemos que os índios foram chamados assim porque ele pensava ter chegado às Índias. Então, existia um interesse dele muito maior em povoar as Índias do que a nova terra. Apenas em 1501 foi mandada a primeira expedição exploradora liderada por Gaspar Lemos. Qual era o objetivo? Explorar o litoral. O que é litoral? Você lembra o que é litoral? É toda a parte que fica próximo ao mar do Brasil. O Brasil tem um imenso litoral. O Brasil, nesse tempo, eles descobriram que o Brasil não era uma ilha, porque ele pensava que o Brasil era uma ilha. Chamaram até o Brasil, essa terra nova, que não era tão Brasil, de a Ilha de Veracruz. E quando eles perceberam que não era uma ilha, eles chamaram de Terra de Veracruz. Mas eles descobriram uma grande riqueza que existia no Brasil, que era o pau-brasil, já conhecido por os portugueses, que os índios chamavam de Ibirapitanga. Eles vieram, conheceram a terra e passaram-se 2 anos. Não se interessavam apenas em buscar um pouco de pau-brasil, mas as riquezas que eles realmente vendiam eram as riquezas que eles estavam tirando das Índias. A segunda expedição foi em 1503. Ela foi liderada por Gonçalves Coelho e Américo Vespuccio. Nesse período, eles queriam verificar as riquezas e só então eles começaram a fundar a primeira feitoria. O que era a feitoria? Era uma espécie de galpão onde eles colocavam o pau-brasil. E aqueles portugueses que tivessem interesse em vender, vinham ao Brasil buscar. Nesse período, algo era muito feito, que era o escambo. O que era o escambo? Eles trocavam para o pau-brasil por espelho, por serrote, por objetos de pequeno valor. E os índios iam lá no meio do mato, cortavam o pau-brasil e davam para os portugueses. Nesse período, os franceses começaram a perceber que o Brasil tinha outras riquezas além do pau-brasil e começaram a explorar. Só então, em 1516, foi que Portugal percebeu que os franceses estavam tomando posse do Brasil e estavam começando a explorar as riquezas. Portugal não queria ficar para trás nessa história, então enviou a expedição guarda-costa com Cristóvão Jacques com o intuito de defender as feitorias do Brasil e destruir as feitorias francesas e povoar o Brasil. Então, qual era o intuito dele? Colocar os franceses para fora do Brasil, para que somente Portugal pudesse explorar essa terra. Em 1530, surgiu a necessidade de enviar a terceira expedição, que foi a expedição colonizadora de Martins de Afonso de Souza, que tinha como intuito garantir a posse da terra. Por quê? Porque vários povos já estavam de olho no Brasil, porque começaram a perceber que ele tinha várias riquezas. Tinha o intuito de garantir a posse da terra, explorar as riquezas. Ele trouxe também sementes, instrumentos agrícolas e animais domésticos. Foi aqui que eles trouxeram a cana-de-açúcar para plantar e que foi uma riqueza tão importante por muito tempo no Brasil. Ele construiu o primeiro engenho, que era o engenho do governador, e ele fundou uma cidade muito importante, que foi a cidade de São Paulo, que naquele tempo era chamada de Vila de São Vicente. Plantou a primeira cana-de-açúcar e em 1532 o rei ele decidiu que iria trabalhar com capitanias, ou seja, ele iria dividir o Brasil em lotes de terra e daria cada parte a uma pessoa que viria de Portugal para cuidar. Em 1533, Martim voltou para Portugal. Essa é a história das expedições do Brasil. Leia os textos, faça a atividade da página 22 e tchau, tchau!